iniciando a nossa mesa, que vai tratar da política de extensão da Universidade Pública, Universidade Federal Fluminense, os avanços, os impasses, as possibilidades e os desafios. E eu vou ficar na mesa como mediador, mas vou fazer uma abertura inicial falando sobre a política instituída nesse momento na Universidade Federal Fluminense na área de extensão. Quando uma gestão começa, essa gestão de uma pró-reitoria, ela precisa ser alinhada dentro da política global definida na administração central. Ela precisa também estar alinhada com as propostas dos fóruns referentes àquele determinado tema, a determinada linha, e precisa não esquecer do trabalho que já foi previamente estabelecido na universidade durante os muitos anos de implantação daquela linha, daquela área de atuação da pró-reitoria. E aí, por isso, tivemos o cuidado de, no início da gestão, dessa atual gestão, buscar esses elementos para elaborar um plano de ação. Esse plano de ação, ele foi entregue ao reitor logo no início da gestão e ele trazia no seu escopo algumas ações definidas para a nossa extensão. Dentre elas, um destaque grande para dois temas. Uma visão sociocomunitária da extensão foi uma das propostas que encabeçou a discussão da montagem desse plano, e a segunda, a busca de recursos financeiros para a extensão. A extensão no país, ela tem dificuldade quanto a fomento. O ensino e a pesquisa possuem órgãos nacionais que permitem a implementação das políticas de ensino e das políticas de pesquisa. A extensão, infelizmente, não tem, a nível nacional, dentro dos ministérios, ela não tem um órgão como referência, onde ela possa buscar tais recursos. E aí, por isso, as nossas universidades, as nossas pró-reitorias de extensão, elas precisam desenvolverem a criatividade na busca dos recursos para implementar suas ações. E esse, então, foi um dos pontos, um dos focos da nossa gestão. Busca de mecanismos para fomento à extensão. Dentre essas ações, buscamos nos alinhar com empresas públicas, empresas privadas, institutos de pesquisa, órgãos do MEC, dos outros ministérios, como o Ministério do Turismo, na busca de recursos para que se pudesse fazer a implementação de tais ações. Um dos elementos que nós consideramos como fundamental, além do fomento à extensão e além da aproximação sociocomunitária, um dos elementos importantes foi a aproximação com o ensino. E na busca dessa aproximação, criamos um órgão dentro da universidade chamado Escola de Extensão, em que o professor Franklin vai fazer referências mais à frente. Encontramos dificuldades, porque aqui nós temos que falar não só nos avanços, mas também nos impasses, nas dificuldades que a nossa extensão passou e vem passando, e certamente outros obstáculos vão surgir, porque em função das vitórias sobre esses obstáculos é que se constrói um trabalho. Uma das dificuldades grandes que tivemos foi em questão de infraestrutura. E trabalhamos durante esse período na Pró-Reitoria de Extensão na busca de uma infraestrutura que criasse condições mais adequadas de trabalho para aqueles nossos companheiros que ali estavam montando a nossa equipe. Quanto à equipe de trabalho da Pró-Reitoria de Extensão, eu posso dizer a vocês que o próprio seminário aqui demonstra a capacidade de atuação dessa equipe. Uma equipe sempre esteve presente, atuante,
e que sempre esteve ao lado do pró-reitor na busca das melhores condições de trabalho e de aplicação das atividades de extensão junto não só no seu âmbito interno, como também no seu âmbito externo. Então, de modo geral, eu não vou me estender muito, porque tem os palestrantes aqui para logo depois tocarem, e a gente vai fazer uma metodologia de oferecimento de um tempo de 15 minutos para cada um, e depois a gente passa para a plenária. Mas antes de fazer a passagem do microfone para os palestrantes seguintes, eu gostaria de pontuar algumas outras ações complementares. A UniTV, por exemplo, que está presente aqui no nosso evento, ela está vinculada à PROEX, à Pró-Reitoria de Extensão. Foi uma das primeiras providências que nós buscamos, foi a institucionalização da UniTV. E hoje ela está institucionalizada, estamos buscando e já estamos desenvolvendo um espaço para que ela seja implantada, possa ser definitivamente alocada dentro de um andar que está sendo providenciado na reitoria. Uma outra ação de importância que nós podemos destacar foi a aproximação e a reativação com um projeto nosso distante do estado do Rio de Janeiro, que é o projeto de Oriximiná, uma unidade avançada que a universidade já possui, já desenvolve ações há muitos anos, há cerca de 35 anos, que estava sem uma ativação plena e que, a partir do trabalho desenvolvido nesta gestão, pôde ser reativado com empenho grande do reitor, que buscou abrir caminhos junto à FAB para que fosse retomado aquela parceria e para que se pudesse implementar as ações na Amazônia. E esse contato, essa retomada com a Oriximiná permitiu um contato maior com a Petrobras, que trabalha na Amazônia. A Petrobras está instalada nos diversos pontos do país, e uma das coisas que hoje em dia a Petrobras se preocupa intensamente é com a energia derivada do gás da Amazônia. E ali implantada, ela tem buscado o apoio e a parceria das universidades. E buscou essa aproximação com a UF, ela já tem uma aproximação grande com a UFRJ, com a USP, com a Unicamp, e dessa aproximação surgiram algumas propostas de projetos que estão sendo encaminhadas por um processo não tão veloz conforme nós gostaríamos, mas cujas ações vêm acontecendo. Então, eu poderia fazer um levantamento de modo global, dizendo que avançamos. Certamente avançamos nas propostas, conseguimos concretizar já bastante coisa, e a ideia é que, a partir dos eventos de aproximação maior agora com as nossas unidades fora da sede, possamos também implementar e acrescentar mais a política de interiorização da extensão, que já é uma coisa feita, claro, evidentemente, a proposta da PROEX e é dever da PROEX, durante todos esses anos que ela existe, sempre se aproximar das comunidades e das unidades distantes da sede, mas que a gente tem que buscar cada vez mais essa aproximação e que não pode ser uma ação isolada da extensão, tem que caminhar junto a extensão, a pesquisa e o ensino. E, nesse momento, a gestão atual do professor Roberto Salles busca exatamente esse avanço, o ensino, a pesquisa e a extensão, cada um no seu momento, buscando vamos dizer assim, a aliança das três áreas acadêmicas na tentativa de criar condições para que a universidade se coloque no ponto que ela normalmente deveria ser colocada. E a Universidade Federal Fluminense, ela tem uma vocação estadual, nós sabemos disso. Ela tem, desde a sua fundação, ela sempre teve uma visão de ser a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, assim como a UERJ, como a UENF, são as universidades mais disseminadas pelo Estado. E estamos, nesse momento, pegando todas as áreas do Estado, desde a região norte e noroeste, até a região sul, passando pela região serrana, litorânea, e, evidentemente, precisamos dar uma atenção, é a extensão que tem que buscar dar essa atenção especial para as unidades e departamentos fora da sede. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre um caminho que é um caminho muito recente dentro da própria PROEX, e
até por ser um caminho muito recente, nos sugere um debate e um diálogo sobre o próprio conceito. E aí surge a própria pergunta: por que uma escola de extensão? Por que uma escola de extensão? E aí, eu antes vou falar um pouco sobre extensão. E para falar de extensão, eu já vou sair daqui de cima, eu vou fazer igual a Regina, vou sair daqui de cima, vou lá para baixo, porque isso faz parte da extensão. A extensão, ela é um pouco diferente da pesquisa, né? A pesquisa, a gente às vezes aprende principalmente com a sociologia, a gente aprende com a sociologia que para você pesquisar, você tem que manter uma certa distância do objeto, né? Para você não se envolver muito com o objeto. A extensão é diferente. A extensão você tem que se envolver com o objeto. Você tem que se apaixonar pelo objeto. Eu costumo dizer que a paixão produz conhecimento. Então, é um pouco diferente. A gente não mantém tanto uma distância e a gente se envolve. A gente tem que dialogar com a sociedade, e esse é um pouco o caminho da extensão. Agora, além dessa diferença da pesquisa, ela tem uma outra dimensão que faz com que se pense numa escola de extensão. Porque, normalmente, a gente tem trabalhado a extensão como estender o conhecimento para a sociedade. Quando se cria uma escola de extensão, se afirma que a gente não só estende, mas a gente aprende. Nesse diálogo, a gente aprende com a sociedade. Assim como os professores aprendem com os alunos. Às vezes, alguns não afirmam, tem vergonha de dizer assim, eu aprendi com o aluno. Não, a gente aprende muito e muito com os alunos. E a gente aprende com a sociedade. Nessa relação de diálogo, professor-aluno, diálogo, universidade e sociedade, é uma relação de troca de aprendizado. E nessa troca de aprendizado, o poder não está tão centralizado dentro da universidade, ele nasce da troca e essa relação produz conhecimento. Nessa relação de troca, se produz conhecimento. Esse conhecimento, ele tem que ser sistematizado, ele tem que ganhar uma estrutura, mesmo curricular. Ele precisa de uma escola. Ou seja, a relação de integração universidade e sociedade, ela constrói um conhecimento que precisa ser trabalhado, precisa ser sistematizado, precisa ser classificado, precisa ser pesquisado. Então esse é o caminho que de alguma forma nós pensamos quando trabalhamos a questão da escola de extensão. Ela se diferencia da estrutura da universidade. A universidade tem seus departamentos pensam suas pesquisas, pensam sua estrutura de ensino, mas ainda é uma estrutura disciplinar, ou seja, geografia, história, economia. A extensão e esse caminho da escola de extensão, ele trabalha essa estrutura de forma multidisciplinar. Ou seja, ele trabalha a integração entre as várias disciplinas, pensando hoje como se dá essa produção do conhecimento numa estrutura disciplinar. Então, esse caminho ele nos leva a trabalhar temas que são temas que perpassam o conjunto das disciplinas, mas integram essas disciplinas. Então, quando eu estou... acho que vocês podem até parar. Não precisa se preocupar tanto, não, porque eu já estou na metade da apresentação. Bem, então, eu já até esqueci minha apresentação, esse caminho nos levou a pensar algumas... primeiro tem essa missão, a missão de pensar uma integração de pesquisa e ensino, numa perspectiva multidisciplinar, numa visão de uma educação problematizadora que pense as mudanças sociais. E essa, de algum modo, é uma missão da extensão, e a escola de extensão entra na sua capacidade de consolidar esse conhecimento, de produzir esse conhecimento de diálogo com a sociedade e trabalhar isso numa perspectiva
de sistematização e consolidação desse conhecimento e desses caminhos de mudança. Então, esse caminho, assim, ele pode ser trabalhado sob diversas formas. Vou falar algumas experiências que nós vivenciamos na construção da escola de extensão. Um deles foi uma relação com uma prefeitura chamada Prefeitura de Pinheiral. A Prefeitura de Pinheiral nos chamou para fazer um plano diretor urbanístico. O plano diretor urbanístico está ligado mais à área urbana. Ele disse, não, vamos pensar na escola de extensão alguma coisa que integre todos os departamentos. Então vamos trabalhar com uma visão de território e de desenvolvimento territorial. E a partir daí começamos a pensar todas as áreas que envolvem o processo de desenvolvimento. Área de urbano, arquitetura, como é uma lei, o plano diretor é uma lei, entrou a área jurídica, entrou a parte de direito. Como estamos falando de desenvolvimento, não podemos pensar em desenvolvimento sem pensar em economia, entrou a economia. Como não tem desenvolvimento sem pensar sustentabilidade, entrou o meio ambiente. E fomos, então, integrando os departamentos num projeto multidisciplinar de pensar uma perspectiva de desenvolvimento territorial. Se eu trago essa experiência para cá, e aí já provocando um pouco vocês, né? O Roberto, depois o Zé Luiz vão falar daí do desenvolvimento regional, mas eles certamente podem se referir a essa experiência que nós tivemos acompanhando aqui em Pádua. Qual é a vocação de Pádua? É pedra? Bem, isso foi a primeira visão que me passaram, né? Eu ontem aprendi que a vocação é das águas, não das pedras, mas assim, exatamente por dialogar com a região que a gente vai aprendendo. Mas todo um trabalho desenvolvido aqui em Pádua, em termos de pedras, foi extremamente interessante. Foi desenvolvido por um professor do Cefet, hoje FET, né, que é o Romeu. Ele, enquanto professor, é um trabalho de extensão, envolveu a articulação. Então ele sai um pouco da sala de aula porque ele tem uma dimensão de diálogo com os atores sociais. Ele envolveu o Cefet naquela época, a UF, a Associação de Produtores de Pedra, o governo do estado, num consórcio. Então foi produzido um consórcio. E com esse trabalho de extensão se reduziu muito o desperdício de pedra que tinha na região, assim, que tem de alguma forma um impacto aqui ambiental muito grande. Mas naquele momento nós chamávamos o projeto, naquele momento nem existia, hoje em dia se fala muito em arranjo produtivo local. Naquele momento a gente falava em termos do projeto de desenvolvimento econômico local, e foi muito focado no econômico. Talvez se nós fôssemos repensar esse projeto hoje, talvez dialogasse mais com a questão das águas, como ontem a professora Margarida tinha colocado. Mas esse caminho, então, é um caminho extremamente interessante de diálogo com a sociedade, construção de uma institucionalidade que vai além da universidade, possibilidade de produção de conhecimento. Esse trabalho de extensão produziu tese de doutorado, produziu uma série de processos de produção de conhecimentos que depois alguns foram sistematizados, outros não. Então esse caminho é um caminho que a gente está construindo e que a gente denomina de escola de extensão. Uma outra experiência muito interessante dentro da construção da escola de extensão foi a experiência dos cursos gratuitos que a escola de extensão fez agora nas férias. E eu não tenho todos os dados aqui, mas ele é extremamente interessante porque num curto espaço de tempo se inscreveram, um mês de propaganda, se inscreveram 700 pessoas
a grande maioria eram pessoas de graduação, mas tinham pessoas de doutorado, mas o que mostra também que esses pequenos cursos gratuitos, eles estão de alguma forma ligados ao momento que a gente vive de como trabalhar a informação e como, de alguma forma, circular a informação em função da própria sociedade, do conhecimento que se gesta e da possibilidade de informação que a gente tem disponível na internet. Então, foi um trabalho extremamente interessante e isso também de alguma forma, é um dado para a gente trabalhar, porque a grande maioria da graduação procurou esses cursos, porque tem uma dimensão em termos do tipo de informação que você está querendo, que às vezes não está dentro de uma determinada sala de aula. Por exemplo, um curso que teve muita procura, como gerir seu tempo, gestão do tempo, né? É um curso que não estaria aí dentro desse, às vezes, do perfil de uma estrutura disciplinar. De qualquer maneira, esse caminho da escola de extensão, ele tem sido trabalhado no que a gente chama desse diálogo do conhecimento. Esse diálogo do conhecimento, ele tem uma referência muito grande no Paulo Freire, e o Paulo Freire tem uma frase que ele explica um pouco o que seria esse diálogo do conhecimento entre a sociedade, entre aluno e professor, numa pedagogia democrática. Ele diz o seguinte: educar, uma visão democrática, é tarefa daqueles que pouco sabem, mas porque sabem que pouco sabem, ou seja, nós professores, que pouco sabemos, mas que reconhecemos que pouco sabemos, e por isso podemos vir a saber mais, em diálogo com aqueles que acham que nada sabem, mas que transformando o seu saber, de nada sabem, em pouco sabem, ou seja, que reconhecendo a sua possibilidade de desenvolvimento, possa dialogar e produzir conhecimento. Ou seja, a escola de extensão é um caminho de diálogo na sociedade, onde ela reconhece toda a produção do conhecimento que às vezes não está sistematizado, que nós chamamos de conhecimento tácito, que estão em outras instituições, estão nas ONGs, estão nos movimentos sociais, e a tarefa da escola de extensão é exatamente fazer com que esse conhecimento tácito seja reconhecido e trabalhado dentro da própria universidade. Então essa é um pouco da visão da escola de extensão e por que uma escola de extensão. Muito obrigado. Professor Cídio, presidente aqui da mesa nesse instante, demais pessoas aqui na mesa, toda a plateia, senhoras e senhores. Primeiramente, professor, o nome da Fundação Euclides da Cunha é um pouquinho maior, me permite colocar. É a Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à Universidade Federal Fluminense. E a história da Fundação, ela começou a partir de uma decisão do Conselho Superior da própria universidade. Diferentemente de outras fundações no Brasil que apoiam as universidades públicas, a Fundação Euclides da Cunha nasceu de dentro da Universidade Federal Fluminense. E não só isso, além dela ter nascido de dentro da universidade, de uma decisão da sua plenária superior, do Conselho Universitário, toda a parte da sua diretoria executiva, do seu Conselho Maior, Conselho de Administração e Fiscal, são oriundos da Universidade Federal Fluminense. Todos são professores ou técnicos administrativos que são encaminhados pela direção da universidade ou pelo Conselho Superior. Portanto, a Fundação, e eu estou muito a cavalheiro, muito à vontade para dizer que ela faz parte da Universidade Federal Fluminense na sua totalidade. E isso é muito importante porque faz com que haja um vínculo diferente de outras. Nós, enquanto Fundação, temos toda uma visão de que estamos aqui, existimos para apoiar as atividades que são oriundas da universidade. E nisso tem a grande trilogia, que é o ensino, a pesquisa e a extensão.
E nós, enquanto fundação, praticamos várias ações nesse sentido. Temos diversos projetos. Hoje nós temos em torno de 600 projetos e todos foram oriundos da universidade. A fundação não pratica nenhum projeto que não venha com esse escopo de apoio à UF. E, juntamente com uma histórica inserção da UF dentro de cidades do interior, de cidades que não fazem parte do grande centro, naquela cidade onde ela está localizada, isso faz parte também da história da universidade. A UF sempre esteve envolvida com cidades fora do grande centro, e isso vem cada vez mais se firmando, onde nós temos várias unidades que fazem parte desse universo grande que é a UF. A UF, às vezes, a gente fala e pensa que, bom, a UF é Niterói. Não, a UF é estado do Rio de Janeiro, e eu diria até um pouquinho mais, porque nós temos uma unidade avançada no Pará, que é Oriximiná. Ora, a UF tem uma visão, e sempre teve uma visão, de sair dos seus muros para estar inserido dentro da sociedade. E nisso faz parte toda essa visão que ela tem de atividades fora do grande centro, fora de Niterói, como esse evento aqui que estamos realizando nesse instante, onde é mais uma mostra, né, não só da UF, como dessa gestão, dessa aproximação tão importante que tem que ter da universidade com a sociedade e da universidade com cidades que não fazem parte da grande metrópole do Rio de Janeiro. Isso é muito importante e às vezes fica um pouquinho desvirtuado, e eu que vivo essa interiorização há mais de 15 anos, porque participo de projetos em várias cidades, né, ajudei a implementar vários cursos, e às vezes a gente sente um certo receio, a UF não sou eu porque eu sou da cidade X ou da cidade Y. E, gente, vocês todos são a Universidade Federal Fluminense. Esse universo bonito, lindo, que eu encho a boca para falar, porque é muito importante a universidade pública ter esse sentido de vir ao cidadão, e não o cidadão ir para a universidade, para a entidade. E a UF teve sempre esse papel, essa visão, e essa gestão tem implementado várias ações nesse sentido, dessa não só ida ao interior, mas como solidificação dos projetos existentes. E a ProEx, como disse aqui o professor Cídio, também tem implementado várias ações nesse sentido, e a Fundação tem apoiado sempre na medida do possível. E, volto a dizer, a Fundação ela é de apoio institucional à Universidade Federal Fluminense. Estamos sempre à disposição para esse desenvolvimento. E esse alinhamento que nós temos junto à atual gestão do professor Roberto Salles, junto às pró-reitorias, aqui no caso representado pelo professor Cídio, tem sido a visão da direção executiva da Fundação, que, volto a dizer, são formadas por professores oriundos da Universidade Federal Fluminense. Isso é muito importante para que haja essa simbiose, essa total interação entre duas entidades que existem no intuito único de fazer com que o ensino, a pesquisa e a extensão seja cada vez mais desenvolvida. Essa é a visão que nós temos enquanto direção da Fundação e, como eu disse, coloco sempre aqui à disposição não só para a universidade, como para qualquer projeto que a gente possa desenvolver. Obrigado. A verdade é que a Pró-Reitoria de Extensão, ela trabalha com uma unidade muito grande, não sei se dá para perceber. É até bom quando a gente sai para outros locais, de sentir que a gente trabalha com muita unidade, com o mesmo pensamento. Só que na parte executiva, lá na sede, a gente tem setores diferenciados. Então, o setor que eu represento é o setor de cadastramento dos projetos, os assuntos relacionados com o envio dos projetos de extensão, a questão das bolsas, a questão depois dos editais, que a gente pode conversar mais adiante.
Mas eu queria frisar que essa oportunidade de a gente vir até uma outra unidade, fora da sede, é um fator não só de enriquecimento, em termos de a gente buscar informações, mas da nossa convivência e do nosso crescimento como equipe, a nossa união de trabalho com o mesmo objetivo. Como eu estava dizendo, a vinda até o Norte e o Noroeste, esse contato com os coordenadores, com os bolsistas, com os alunos que ainda não são bolsistas, mas que vivem aqui na região, é importante porque até agora a maioria a gente conhece só pelo nome escrito nos projetos, muitas vezes alguma ligação telefônica, né? Eu lembro de ter conversado com o professor Maximiano, professora, que mais? Tem outros professores, professora Tânia a gente encontra pessoalmente, às vezes, mas essa vinda é importante porque nós podemos conversar e, digamos assim, enfrentar algumas dificuldades que nós temos ao longo do trabalho, que são normais, procurando uma fórmula melhor de execução dos projetos, e de modo que o que a gente espera realmente desse encontro é um resultado nesse sentido. Para ter uma ideia, nós temos apresentação anual de projetos. Em 2007 nós tivemos uma quantidade entre programas e projetos de 427 projetos cadastrados e aprovados na PROEX. Esse ano nós já estamos praticamente próximos desse número, sendo que ainda estão sendo apresentados semanalmente novos projetos. E eu queria dizer, assim, brevemente, que a minha presença no meio de vocês depois aí é também no sentido de me colocar à disposição dos coordenadores, dos bolsistas, para a gente ver pessoalmente algumas dificuldades que nós temos enfrentado durante o semestre, durante esse ano. Às vezes, a gente manda um e-mail ou pergunta uma coisa, o coordenador responde, a gente não fica muito satisfeito, eles respondem novamente. Então, às vezes, pessoalmente, há uma oportunidade de se fazer, então, uma compreensão bem melhor e a gente falar a mesma língua, sei lá, coisa de dados. Quanto ao edital de bolsas, que é sempre um assunto assim, muito importante de se falar, para o próximo ano, nós já estamos trabalhando o edital que vai ser lançado agora no final do semestre e levando em conta algumas considerações que são pontualmente apresentadas pelos coordenadores aqui de Pádua. Como eu lembro assim de cabeça, aquele problema se valoriza aquela relação interdepartamental, por exemplo, né? Que é alegado, poxa, como é que eu vou fazer relação interdepartamental se aqui só tem um departamento, algo assim. Então, é um assunto que nós estamos tratando com carinho e vai ser solucionado, acho que a contento para todos. De modo que, é só para ter ideia, então, o meu setor é o setor do cadastramento dos projetos, onde a gente recebe as frequências dos bolsistas, os termos de compromisso dos bolsistas e assim por diante. E estou dizendo novamente isso porque depois eu estarei à disposição para a gente conversar. E, então, em nome também do meu coordenador, eu quero agradecer a compreensão de todos que têm se dirigido a gente, têm assim, agido com toda a compreensão. Obrigado. Bom dia, eu sou a professora Maria de Fátima de Paula, da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UF, Unidade Niterói. E é apenas um diálogo com o professor Franklin em relação à vocação de Pádua, né? Como paduana, nascida na terra, eu não poderia deixar de dizer que a vocação originária de Pádua é a agropecuária. As pedras vieram muito depois, quer dizer, as pedras fazem parte
de uma história recente no município de Santo Antônio de Pádua. E eu acho que, em sendo a nossa vocação originária a agropecuária, os projetos de extensão que abordem questões relacionadas à agropecuária certamente serão muito bem-vindos para o nosso município. E, com relação à questão da interiorização, pensando os cursos que serão trazidos, espero, no futuro aqui para o nosso município, eu penso também que cursos relacionados à agropecuária, tais como agronomia, veterinária, dentre outros, poderiam trazer uma contribuição muito rica para o nosso município de Santo Antônio de Pádua. Obrigada. Maria de Fátima, exatamente o que eu havia sugerido, exatamente esse diálogo. Quando você, qualquer trabalho de extensão, que vá fazer um trabalho de desenvolvimento regional, um trabalho de desenvolvimento local, ele tem que dialogar com o território, e com o conhecimento, e com a história cultural, com toda a identidade construída no território. Então, ele não pode ser uma coisa de fora para dentro. De algum modo, a experiência que eu passei, depois, não sei se o Roberto aí a gente vai falar um pouco sobre ela, mas era uma experiência muito localizada no sentido de um problema que estava existindo dentro do sistema de beneficiamento de pedras, Mas, como eu falei ontem, na verdade, numa conversa com a Margarida, ela falou assim, a vocação de Pádua é das águas, Pádua das águas. Você já me diz que é agropecuária. Nesse diálogo entre a agropecuária e as pedras, pode até sair uma construção que integre todo mundo, que é uma produção coletiva, que é exatamente esse caminho da construção coletiva que, de alguma forma, faz o valor agregado da própria extensão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Piraí, porque eu coordeno o projeto Piraí, e nós fizemos um projeto muito local lá, e discutimos exatamente com o setor agropecuário qual era a vocação do município. E o caminho de desenvolvimento acabou saindo deles. Foram eles que falaram assim, olha, tem um recurso aqui que existe muito no município que ninguém trabalha. Nós perguntamos qual é. Eles falaram assim, é a água. E dali nasceu um projeto que eles nunca tinham produzido tilápia, hoje produzem 40 toneladas de tilápia por ano. Então, esse eu falo diálogo e conhecimento em termos de construção e produção aí dentro da extensão. Eu queria que vocês, no caso, tem duas questões, que talvez elas estejam interligadas e eu não sei, mas que eu gostaria que a mesa pudesse estar clareando um pouco mais, que é como seria, quer dizer, ouvindo a fala do Franklin com relação à questão da escola de extensão, fiquei a imaginar como seria essa articulação da escola de extensão, que eu estou pensando, porque eu sou professora da UF de Campos. Então, fiquei pensando, como é que vocês estão pensando da articulação da escola de extensão com as unidades do interior? Quer dizer, de que maneira que vocês estão pensando essa articulação e se tem projetos, se já tem alguma proposta, algumas ações já pensadas em nível do interior, em que momento que a gente vai estar podendo discutir isso. E aí ontem, quando eu ouvi na fala do professor Cídio a questão da construção dos, acho que foi centro, o termo que o senhor utilizou, dos centros de extensão, aí eu fiquei me perguntando, será que isso estaria articulada a questão dos centros de extensão e a questão da escola? Enfim, gostaria que essas duas propostas ficassem um pouco mais esclarecidas, vamos dizer assim, pensando nas unidades do interior. Obrigada. A proposta dos centros regionais de extensão, ela tem como objetivo fazer a aproximação maior entre a PROEX e as unidades fora da sede, nos seus mais diversos aspectos, incluindo, evidentemente, as propostas da escola de extensão, que são as propostas de implementação
de cursos, de eventos, de prestação de serviço e projetos e programas não gerados no interior dos departamentos, mas os projetos e os programas advindos de propostas de governo municipal, estadual, federal e as empresas públicas, privadas que desejarem fazer uma interação com a universidade pública. Essa é a proposta da escola, que vai evidentemente ficar embutida dentro dos centros regionais, que tem uma finalidade maior. Esses centros regionais, eles vão buscar uma inserção grande com o ensino e a pesquisa da unidade do departamento local, regional, e fazer essa integração o mais próximo possível com as ações da PROEX, porque a distância, infelizmente, entre a sede e as unidades impede muitas das vezes que nós possamos ter esse diálogo de forma mais presente. E a finalidade desses centros regionais é exatamente ampliar esse diálogo entre a PROEX e as unidades e departamentos localizados fora da sede. O que não impede, evidentemente, que as ações da escola estejam, e será necessário que elas estejam integradas totalmente com a proposta dos centros regionais. Passar para o professor Franklin, para ele fazer uma complementação sobre a escola. A primeira questão é afirmar que esse caminho está sendo construído, então não temos respostas para tudo. Mas nessa construção, assim, há primeiro um reconhecer nosso que é necessário dialogar com as unidades, com os departamentos e com os centros regionais, assim, para primeiro ter uma dimensão do que existe também de trabalho, assim, de caminho que depois possa ser dialogado e construído. Então tem todo já uma perspectiva de um percurso, passando por primeiro nas áreas departamentais, mas também passando pelos centros regionais para trabalhar caminhos em que não só a gente possa trabalhar a integração interna da UF, como também ver o que nas regiões, o que existe de caminho produzido em termos de sociedade que possa ser incorporado. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Se eu penso um tema, economia solidária, né? Na verdade eu falo isso de cadeira porque eu sou da economia e o pessoal os economistas estudam para ser diretores do BNDES, diretores da FINEP, alguns chegam a ministro, né? Alguns chegam a ministro. Mas pensar os problemas sociais, a solução dos problemas sociais, às vezes passa um pouco ao largo da própria estrutura disciplinar. Então surge uma possibilidade que foi de alguma forma capturada pela sociedade, que é a economia solidária. No campo da economia solidária tem um conjunto de campos de produção de conhecimento que estão gerados dentro da sociedade que a universidade pode incorporar. Então, se eu vou para se eu tenho uma região que tem um trabalho de cooperativa muito forte, assim, e que eu tenho possibilidade de pensar um sistema de comércio solidário, uma marca social, assim, a universidade poderia talvez pensar uma marca social, quer dizer, que poderia trabalhar isso daí juntos, dialogado. Então esse vai ser de alguma forma o caminho que a gente está sugerindo, um diálogo com os departamentos, com os centros regionais, pensando assim, a referência na produção do conhecimento da sociedade e a referência na produção do conhecimento na universidade e o diálogo que produza grandes programas estruturantes no sentido que eu falei de uma educação problematizadora das mudanças sociais. Não tendo inscrições, então eu vou dar por encerrada a mesa, agradecer a presença de todos.